Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus e Pai, seja com a vida de cada um dos nossos amados e que por meio de Cristo Ele opere toda a transformação que nós carecemos para cada dia mais conhecermos e imitarmos a pessoa do Senhor Jesus, né, que é o nosso modelo, o nosso exemplo. A grande busca da nossa vida é buscar ser como Cristo, né? Então, meus amados, ontem, na quinta-feira, nós estudamos as perguntas 9 e 10 da lição, quando Paulo diz assim, você está casado? Então, não procure se separar. Continue assim, casado, né? Levando a vida que você tem normal, sem mudanças sociais na igreja, na vida pessoal, continue perseverando aí e tal, né? Não traga, ou seja, não mude de cenário da sua vida, de estilo de vida, e crie um problema mais grave diante do cenário que já estava muito difícil para eles, né? Ele diz também, você está livre de mulher, você está casado, não separe. Você está livre, está solteiro? Então não procure casamento. Do jeito que está, já está difícil a coisa. Então, quando você mudar de status, mudar de posição, mudar de estilo de vida, isso é um problema maior, não é? E a gente sabe quais são as consequências, né, de um casal que se separa, tudo fica desajustado, né? É difícil, né? Em todos os aspectos, né? Fica difícil. E também, quando o homem está solteiro e que se casa, ele vai adquirir, assim, muitas responsabilidades. Então, Paulo está dizendo, você já está adaptado à vida que você está levando, casado ou solteiro? Continue como está. Continue desempenhando. Se Deus lhe chamou assim, Deus pode transformar você assim, né? Por isso que Paulo orienta permanecer como está. Não permanecer como está no sentido de continuar pecando a vida que tinha antes, não. Ele está falando no sentido de estar casado ou solteiro. Permanecer como está, ninguém permanece depois que conhece a Cristo. Ele passa num processo automático de transformação. Algumas pessoas têm uma transformação mais rápida do que outras, mas todos que têm a Cristo passam por um processo de transformação, né? Então, amados, hoje, ainda ontem, né, na segunda pergunta de ontem, a 10ª pergunta, nós estudamos quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 7:28, né? Mas se você se casar, se você escolher casar, não pense que com isso você está pecando. Não. Eu disse que você continue como solteiro, mas se você escolher casar, isso não quer dizer que eu estou dizendo que você está pecando. E nem se uma virgem se casar, também está pecando. Ainda assim, se vocês se casarem, sofrerão a angústia na carne. E eu estou dizendo isso apenas para poupar vocês das novas responsabilidades, dos novos desafios que vocês terão se escolherem casar. Não tem nada de errado. Apenas eu estou dizendo para vocês que vocês estarão acumulando mais problemas numa era de grande dificuldade. Era isso que Paulo estava dizendo de forma muito simples, né? Sem querer inventar aqui nova doutrina, sem querer, né? Vamos criar aqui uma doutrina de obrigatoriedade do casamento, vamos criar uma doutrina que é a obrigatoriedade do celibato, o homem tem que estar solteiro, sem criar nada disso, né? Então, hoje, na primeira pergunta de hoje, a 11ª pergunta da lição, nós temos aqui o seguinte questionamento. Qual o significado que Paulo, quando cita o tempo se abrevia? Qual o sentido espiritual dessa fala de Paulo? Agora vamos ler do versículo 29 até o 31. 1 Coríntios 7, 29 ao 31 diz assim: Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem.
e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Então veja que Paulo, né, falou tudo isso para chegar a essa conclusão muito didática, muito detalhada. Paulo não é muito detalhista não, né? Que o homem espiritual, ele fala para espiritual, um risco quer dizer Francisco. Mas é que ele detalhou. Ele disse, olha, por que eu estou dizendo a vocês que não busque a questão de mudanças pensando no status, né? Se você está casado, né? Parabéns. Se você está solteiro, parabéns, parabéns para os dois se vocês estiverem fiéis a Cristo. Se vocês, na condição de casado, não são fiéis, ou na condição de solteiro não são fiéis, não é os parabéns, não. É os meus pêsames, né? É claramente isso. Então, Paulo está dizendo assim, por que eu estou falando isso para vocês? Porque o tempo é difícil e o tempo se abrevia. Então, o tempo passa muito rápido. O homem não pode viver para viver focado em conquistar as coisas do mundo, porque o tempo passa muito rápido. Se o homem diz assim, eu vou fazer um projeto para ganhar milhões, bilhões, ficar famoso. Esse projeto leva 30, 40, 50 anos você envolvido naquilo, você nem percebe o tempo passar. Aí quando você despertar, com 70, 80 anos de idade, viu que... Aí falou assim, eita, não vivi a vida. Não conheço muita coisa, não dediquei tempo às pessoas, que são as coisas mais importantes deste mundo, são as pessoas. Eu não conheço isso, não conheço aquilo, né? O tempo com meu filho, com a minha filha, com meu pai, com a minha mãe, com a igreja, com meus familiares, eu perdi tudo nessa busca, perdi minha saúde, perdi, né? Tem muita gente reclamando disso hoje, né? Então, eu vivi para buscar os prazeres carnais, eu vivi para me casar quando eu podia estar solteiro, aí eu apressado porque precisava me casar, porque queria sentir o prazer sexual para controlar, né? Essa vida acalorada, né? Paulo fala assim, viver abrasado, né? E tal. E aí lá na frente você vê que houve precipitação, né? Por isso que Paulo assim, olha, eu falo com todo mundo, não só com os casados, não. Olha, ele diz bem claro aqui, né? O que resta é que não só os casados, os solteiros também. Ele está dizendo assim, ó. Então vocês devem viver os casados como não se fosse casado. Ou seja, assim, eu preciso viver num casamento, mas diante do sofrimento da vida, aí eu sou casado, então eu tenho o direito de manter relação sexual para satisfazer a minha carne. E se você não puder? Tem que viver como se não fosse. E sua esposa doente? E você preso? E você... Então, olha o que Paulo está dizendo aqui. Ó. O tempo é breve, o tempo é difícil, né? Olha, aí ele vai é maravilhoso aqui a linguagem de Paulo, porque ele vai aqui, né? Ele vai, assim, usar aqui dois extremos, né? Os que choram, os que se alegram. Se você, a sua vida é de sofrimento hoje, você está sofrendo como casado ou está sofrendo como solteiro, viva como se esse choro não existisse. Esqueça o choro. Busque o ânimo que vem de Cristo. Se você vive numa alegria, esqueça, cuidado com a alegria, que ela pode levar você para o pecado, viu? Então, assim, viva como se você não tivesse alegre. Tudo controlado. Se você é uma pessoa que tem condição de comprar e hoje está podendo comprar alguma coisa, não dê valor àquilo que você comprou, como se possuísse, como se aquilo fosse seu. E se você está se utilizando de alguma coisa do mundo hoje, o mundo está te dando no emprego muita oportunidade, muita comida, muito isso, muito aquilo, né? Tal. É como se você não estivesse usando dele. É como se a qualquer momento o Senhor dissesse, se livra de tudo isso. Você se livrasse facilmente. Não sentisse falta daquilo. Olha só. Por quê? Porque tudo que é neste mundo é aparência. E a aparência tudo passa. O prazer do casamento passa quando você chega com 80, 90 anos de idade, 70 e poucos anos de idade, passa.
Um casal que chega aos 70, 80 anos de idade, a relação sexual já não é a prioridade, são outras coisas, né, que vão ficar, não é mesmo? Então, é isso que Paulo está falando agora. Cuidado que o tempo é breve. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa 12ª pergunta, que diz assim: é possível estar casado e ainda cuidar das coisas do Senhor? Né? Por que essa pergunta é importante? Porque Paulo disse: eu queria que vocês todos fossem como eu. Ou seja, com tempo, um tempo todo livre para servir somente ao Senhor. O Senhor ia ter um exército de muita gente trabalhando para ele aí, né? A obra de Cristo seria muito mais poderosa contra a obra das trevas, né? Não é isso? Pois bem, mas Paulo dizendo isso, ele estava dizendo que o homem que não fosse como ele, né? Livre, solteiro, ele não podia cuidar das coisas do Senhor, porque só o solteiro cuida? É isso que Paulo estava querendo dizer? Marido e mulher conseguem ser santos juntos? Duas perguntas. Vamos então ler agora do versículo 32 até o 34. Diz assim: o que realmente eu quero, ou seja, o que realmente eu quero dizer para vocês, eu quero ensinar é: estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo. Quando ele fala do mundo aqui, das aparências que é passageira. Lembre do contexto anterior. Não está dizendo que o casamento é coisa mundana, mal, do pecado, não. O mundo aqui tem outra conotação. As coisas do mundo. De como agradar a esposa. E assim está dividida. Também a mulher, tanto a viúva quanto como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim como no corpo, né? Assim como no corpo, como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, ou seja, de como agradar o marido. Veja que linguagem Paulo está usando aqui. Eu acho que muita gente tem dificuldade de entender o que Paulo está dizendo devido a essa linguagem rebuscada, né? Mas nós precisamos compreender, vamos tentar colocar aqui o que Paulo está dizendo aqui, num linguajar, numa linguagem mais moderna, mais segundo a nossa compreensão, né? Paulo está dizendo assim: o meu desejo, a minha intenção em orientar é mostrar para vocês a importância e a beleza e o quão edificante estar livres para servir ao Senhor. Ou seja, estar livre das preocupações deste mundo, porque se você se casa, você tem que assumir com as responsabilidades. Não pode ser um crente que se casa e quer ver como solteiro. Ah, eu me casei, mas eu não vou trabalhar, não. Eu vou depender da aposentadoria do meu pai, aí eu e a minha esposa vamos morar dentro da casa do meu pai, e aí lá a gente vai pegar da comida que meu pai põe na geladeira, põe na despensa dele. Não, não é assim, não é? O que é casado, segundo Paulo aqui, ele tem que assumir as suas responsabilidades com a sua nova família, com a sua esposa no primeiro momento, né? Depois pode vir filhos, né? Filhos ou não, pode vir. Mas com certeza, né? Com os métodos anticoncepcionais que não existiam, era quase certeza você se casar e ter filhos. E aí cada filho é mais uma boca para alimentar. Quanto mais filhos se tinha, mais trabalhar você precisaria para alimentar todo mundo. Já imaginou você com uma família com 5, 6, 7, 10 filhos, o quanto você precisaria trabalhar para alimentar a família, o tamanho da sua casa para acomodar todo esse povo, né? Na hora de dormir, né? Tudo, né? Você tem que ter tudo, né? Para atender. Então, já imaginou qual é o tempo que vai sobrar para um pai de família desse para ir pregar o evangelho? Não é mesmo? E outra coisa, vai trabalhar tanto que na hora dos dias de culto, a hora que vai se reunir, será que ele vai ter o corpo alerta para ouvir a palavra ou está cansado?
Então, existe uma série de responsabilidades, segundo a realidade daquela época, e de hoje não é muito diferente também, não, né? Que essas responsabilidades fariam com que o homem tivesse menos tempo para cuidar da obra de Deus ou tempo nenhum. Aí Paulo chama aqui, como eu já falei aqui, ó, mas o que se casou cuida das coisas do mundo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Coisas do mundo aqui não é coisa. Paulo, quando fala mundo, Cristo fala mundo, mundano tal, se refere a uma vida de pecado, de transgressão, que é contrária a Deus. Nesse contexto, não. Quando ele fala coisas do mundo, ele está falando das coisas passageiras. Então, você vive para ganhar dinheiro para comprar a feira, tudo isso é passageiro. Dedicar a vida inteira para comprar comida para os filhos, aí o come, no outro dia as crianças vão lá evacuar, vai ficar nesse mundo, tudo vai ficar nesse mundo. A sua vida, a sua idade, o seu corpo, até o seu corpo vai se decompor um dia e vai ficar aqui nesse mundo. O que Paulo está falando é que quando a gente trata das coisas eternas, prega o evangelho e vive o evangelho, você está alimentando algo para a eternidade. Aqui há uma dicotomia. Coisas do mundo referindo a coisas passageiras e coisas de Deus referindo às coisas eternas. Então, Paulo não está condenando aquilo que no mundo a gente faz que é lícito. Não é pecado se casar, não é pecado trabalhar muito para manter a família. Isso é digno. Paulo apenas está dizendo, você está querendo servir a Deus, viver uma vida como eu, pregando o evangelho no mundo, então pense duas vezes em se casar. Porque você não vai ter o tempo de fazer isso. Porque se você se casar e querer viver como Paulo, aí é um problema, porque você não vai conseguir. Ah, mas eu vou me casar e vou andar com a minha esposa para onde eu for. Até quando? Como é que você vai ter relações íntimas com a sua esposa viajando dentro de um navio, no meio das estradas? Como é que você vai fazer isso? Com salteadores, que matam o homem para ficar com a mulher, tudo é problema. Era a realidade de antigamente. E, guardadas as devidas proporções, também existe uma realidade de responsabilidade para os dias de hoje. Não é muito diferente, não, né? Então, Paulo está dizendo apenas isso. Paulo não está querendo entrar numa discussão que é pecado ficar casado, casar-se ou ficar casado, ou que é pecado, que é mais santo ficar solteiro e que se consagra mais quem é o solteiro. Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está falando é analisando as circunstâncias, o tempo presente lá e conscientizar as pessoas do que é um cristão verdadeiro dentro do casamento ou não estando casado.